Na aula de hoje eu te ensino a criar um efeito de luz dentro do CorelDRAW de forma simples e rápido. Vamos lá? Pessoal, eu estou aqui com essa arte que eu produzi para um cliente e nela vocês podem perceber que aqui em alguns cantos eu possuo algumas luminâncias nessa imagem, né? Que são alguns brilhos que eu criei de forma manual aqui dentro do nosso CorelDRAW, sem utilização aí de algumas imagens aí ou alguns elementos prêmios de próprias luzes baixados, tá? Então, criado de forma manual, eu vou te ensinar como é que a gente cria esse tipo de luz aqui que você pode aplicar aí em seus projetos de flies, tá? De forma bem simples. Então, vamos lá aqui no passo a passo. Primeiramente, eu vou criar aqui um fundo, né? Cliquei sobre o retângulo, vou aplicar aqui uma cor preta para o meu fundo e eu vou similar aqui como se fosse aquele efeito lá. Para a gente fazer ele, a gente vai estar utilizando uma elipse, tá? Então, clica aqui sobre a ferramenta elipse, aumenta o seu tamanho, tá? E aqui eu vou definir a cor. No meu caso, aquela coloração que eu utilizei lá foi o verde amarelado em RGB, tá? Então, quando você for aplicar esses efeitos, muitas das vezes essas cores mais vibrantes, essas cores mais neon são muito mais indicadas para você fazer o uso, como o rosa choque, o amarelo, o azul, enfim, tem algumas cores aqui que dá para fazer. Não é que aqueles tons mais escuros não te permita, pelo contrário, eles também permitam, mas a gente super indica esses tons mais neon, que são mais vibrantes, vão dar um resultado final muito mais atrativo também, tá? Então, feito isso, feita a minha elipse, eu clico sobre ela, tiro o meu contorno aqui, clicando com o botão direito em sem preenchimento, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Tem duas formas para a gente fazer. Uma delas, a primeira, seria a gente vindo no menu Efeitos, clicando sobre Desfocar e depois sobre Desfocagem Gaussiana. Essa é uma opção de fazer, então eu vou fazer aqui no passo a passo com vocês. Abriu a minha caixinha aqui da Desfocagem Gaussiana, eu iria aumentar esse raio aqui para a direita. Notem que quando eu faço isso, a minha elipse aqui, no caso, ela vai desfocando e vai criando também um efeito. Só que aqui ele está muito grosso, então a gente precisaria diminuir. Chegou lá no limite do meu raio, a gente clicaria aqui em OK para fechar nossa edição. Aí, pessoal, aqui se vocês observarem, por enquanto, esse meu raio aqui com brilho, ele está em um objeto só. Eu não converti ele em curvas, né? Eu não transformei ele em uma imagem fechada. E isso quer dizer o quê? Se eu clicar sobre qualquer uma dessas outras cores, tipo o azul ciano, o amarelo, o laranja, o vermelho, você vai observando que as cores vão alternando, né? Porque eu não fechei essa edição, tá bom? Mas aí, para a gente fechar essa edição, como é que a gente faz? A gente vem no menu Bitmapes, clica em Converter em Bitmap e nessa caixinha aqui de conversão em Bitmap, a gente muda o modo de cores, porque aqui vai estar em CMYK e a gente não quer esse modo, queremos RGB. Então, clicamos nessa setinha e depois em cor RGB 24 bits. Feito isso, a gente clica em OK. Quando eu cliquei, notem que minha imagem ganhou uma enorme proporção, né? Porque isso, o Corel respeita e converte todo aquele raio que aquele efeito estaria pegando. Para a gente diminuir esses pontos aqui, nessa distância que está muito grande aqui do nosso efeito, a gente vem aqui na ferramenta Forma, clica sobre ela, cria uma seleção sobre esses dois nós, aí segurando o Ctrl você desce, aí seleciona os de baixo, segura Ctrl, aproxima e aí repete o processo nos das laterais. E assim você diminui o raio desse nosso efeito aqui. Agora, para deixar ele mais suave, a gente vem aqui ó, na opção de transparência e aqui na nossa linha de transparência, a gente vai só aumentando o raio dele para a gente diminuir um pouco mais. Chegou na posição que eu quero, a gente só fecha a nossa edição aqui, clicando na ferramenta seleção. E aqui a gente só vai duplicando, colocando ele de um lado para o outro, ou aumentando de tamanho, para a gente ter aí o nosso resultado final dentro do nosso objeto. E claro, para a gente colocar lá para dentro, é aqui com Power Clip, clica sobre cada um deles, depois em Power Clip e vai adicionando aqui para dentro. E aí a gente tem aqui o nosso fundo com esse efeito bem interessante. Agora, você se lembra que eu falei que são duas formas da gente criar? Essa foi a primeira, mas também tem a outra forma também de criar, que eu vou te mostrar agora como é que a gente faz da outra maneira, que é até mais rápido também. Mesmo processo, vou fazer do zero aqui, ó. Crio um retangular, vou colocar uma cor de fundo, um preto, vou depois aqui, ó, clicar na ferramenta de elipse, vou criar aqui uma bola, vou preencher com verde amarelado, tiro o contorno e aqui eu vou posicionar no ponto em que eu quero. Agora, como é que eu faço dessa outra forma? Clicando aqui na ferramenta de transparência, aqui na nossa parte de cima vai ter transparência de fonte, que é esse segundo ícone aqui, vou dar um clique sobre ele. Quando eu clico sobre ele, aparece aqui outras opções de efeitos de transparência
esse, e a gente tem o segundo aqui, que é o radial. Eu clico sobre o radial e automaticamente, como você já percebe, sem que eu precise converter ou desfocar minha imagem, ele já ganha aquele efeito aqui no estilo transparência. Após ele aplicado, eu vou só clicar aqui na ferramenta seleção e aqui eu já tenho um efeito aplicado, e aqui eu vou só simplesmente redimensionando e colocando aqui em posições diferentes. Mesmo processo, botão direito, depois Power Clip dentro, e aí eu vou jogando o meu elemento aqui que eu acabei de fazer para dentro. E aqui está o nosso resultado final, utilizando essa outra forma, como vocês podem perceber, uma forma até mais rápida e mais prática também, para a gente estar aplicando esse efeito aqui, que dá para você aprimorar aí nos seus fundos. Gostou dessa dica? Ideia muito simples, muito prática também, né? Então, te espero na próxima aula que tem mais novidades para a gente.